Esposa deixou o filho dela no carro, enquanto se encontrava com seu parceiro de caso. Eu me certifiquei de que ela perdesse a custódia. Estou tão bravo agora que estou literalmente tremendo enquanto digito isso. Como pai, sempre tentei colocar meu filho em primeiro lugar e assumi que minha esposa sempre faria o mesmo. Em vez disso, ela o colocou em perigo apenas para poder fugir e se divertir um pouco. Eu, 33 anos, estava na casa do meu amigo Ben ajudando-o com um projeto de marcenaria. Eu amo trabalhar com as mãos, mas meu trabalho me mantém atrás de uma mesa o dia todo. Então, quando ele me disse que estava construindo uma cobertura para sua varanda, eu agarrei a chance de sujar as mãos e construir algo. Minha esposa linda, 31 anos, até me encorajou. Ela sabe que eu gosto de construir coisas e disse que ficaria em casa e provavelmente faria alguns mandados. Isso deixou ela e seu filho Eric, 4 anos, sozinhos em casa. Eric é uma criança doce, gentil e engraçada, e eu o amo mais que tudo no mundo. Ele não ficou feliz em me ver partir. A maioria dos pais ficaria constrangida com esse fato, mas admito que Eric gostava mais de mim do que da mãe dele. Ela não tinha certeza do porquê, mas era bem óbvio para mim. Eu prestava mais atenção nele do que ela. Sou um cara fisicamente ativo e sempre estava disposto a correr e brincar com ele. Ela era mais reservada com ele do que eu. Eu explicava isso como ela não sabendo como brincar com ele porque ele era um menino. Pelo menos ela nunca o negligenciou realmente. Essa opinião durou até eu receber uma ligação naquela tarde. Deixei tocar na primeira vez porque estava usando uma furadeira e não queria largá-la. Além disso, olhei para o telefone e não reconheci o número. Se fosse importante, ligariam novamente. Bem, tocou novamente. Larguei a furadeira e atendi o telefone. Estava um pouco irritado por ser interrompido, mas meu humor mudou completamente quando ouvi a voz do outro lado da linha. Era a voz de um homem. Ele disse meu nome e perguntou se eu era o pai do Eric. Quase entrei em pânico total e comecei a pensar no pior. Esse tipo de ligação quase sempre é seguida de más notícias. Disse que era, e perguntei se Eric estava bem. Minha voz estava trêmula e Ben largou suas ferramentas e quase correu para o meu lado quando me ouviu. O homem do outro lado tentou me tranquilizar. Disse que Eric estava bem e que eu não precisava me preocupar. Explicou que trabalhava com segurança do shopping e que um comprador havia encontrado Eric sentado sozinho no carro. O motor estava ligado e o ar-condicionado ligado, mas Eric estava chorando desesperadamente. O comprador preocupado havia feito um escândalo até que a segurança do shopping fosse alertada. Eric havia dito a eles que veio com sua mãe e deu meu número. Foi quando me ligaram. Dei uma explicação apressada para Ben enquanto corria para meu carro, e ele não hesitou em entrar no banco do motorista. Ele me disse que de jeito nenhum ia me deixar ir sozinho ou mesmo dirigir na minha condição. Disse a ele que não precisava se preocupar, já que Eric estava seguro, mas ele insistiu. Eu apreciei isso mais tarde, já que foi útil ter uma cabeça mais fria por perto. Quando chegamos ao shopping, fomos direcionados para o escritório de segurança. Vi Eric sentado em um canto do escritório, tomando de uma caixinha de suco que haviam dado a ele. Ele estava um pouco mais calmo naquele momento, embora parecesse tímido perto de todos os estranhos. Seus olhos estavam inchados e seu rosto ainda estava um pouco vermelho. Era óbvio que ele havia estado chorando, e isso doeu tanto. No momento em que me viu, seu rosto se iluminou e ele correu para os meus braços. Eu o peguei no colo e o abracei forte. Todos nos deram um momento juntos, e então o oficial de segurança se aproximou. Ele disse que Eric era uma criança inteligente. Quando perguntaram se ele conhecia os números de telefone dos pais, ele cantou uma música com meu nome, endereço e número de telefone. Eu não podia acreditar. Eu havia criado uma música com todas as informações de emergência que ele precisava saber e teve que memorizá-la assim que ele ficou velho o suficiente para cantá-la de volta para mim. Ensinei a ele caso ele se perdesse. Nunca pensei que ele precisaria porque sua mãe o deixou em um carro ligado sozinho. Falando em Linda, tentei ligar para ela várias vezes enquanto dirigíamos até o shopping e ela nunca atendeu. Estava começando a ficar preocupado, não apenas porque ela havia deixado Eric em um carro sozinho, mas porque algo poderia ter acontecido com ela. Afinal, não conseguíamos falar com ela e ninguém sabia onde ela estava. O cara da segurança me disse que eles haviam feito vários anúncios pelo sistema de som pedindo para ela vir buscá-lo na sala de segurança. Eric havia dito a eles que ela disse que estava entrando para pegar algumas coisas. Se ela realmente estivesse no shopping, teria ouvido esses anúncios. Meu sangue parecia sorvete nas veias e comecei a imaginar vários cenários do pior caso. Estava considerando envolver a polícia quando ela finalmente atendeu uma das minhas ligações. Antes que eu tivesse chance de dizer qualquer coisa, ela disse: "Oi, amor." Sua voz estava leve e despreocupada, como se ela não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Ainda estava muito preocupado com ela para realmente pensar sobre o que isso poderia significar. Quando perguntei onde ela estava, ela disse que estava no shopping com Eric. Foi quando comecei a ficar bravo. Tinha certeza de que ela estava
bem agora, e estava começando a parecer que ela havia deixado Eric no carro de propósito. Perguntei se Eric estava com ela naquele momento. Ela riu no começo e parecia que ia dizer, claro, mas então ela de repente se interrompeu e me perguntou por quê. Disse a ela que estava no shopping com Eric, onde ele havia sido deixado em um carro ligado. Ela perguntou onde estávamos e disse como chegar ao escritório de segurança. Alguns minutos depois, ela correu para dentro. Nessa altura, eu estava fervendo. A primeira coisa que disse foi, onde você estava? Ela parecia completamente em pânico e gaguejou que estava no shopping. Alegou que só queria entrar rapidinho e deixou o ar-condicionado e a música do Eric ligados. Comecei a gritar que isso não era desculpa. Ela tentou pegar Eric de mim, mas eu não ia deixá-lo ir. Ele também não parecia querer ir para ela. Ben deu um tapinha no meu braço e me disse que estava assustando Eric. Então pegou a mão do Eric e perguntou se ele queria tomar sorvete antes de partir. Ele lançou um olhar para minha esposa e murmurou algo baixinho. Fiquei feliz de ter Ben por perto porque ele estava certo. Estava bravo com Linda e havia esquecido que não faria bem ao Eric ver seu pai gritando com sua mãe. Mas quando Ben e Eric estavam fora do alcance da audição, direcionei toda a minha atenção para Linda. Perguntei o que ela estava pensando quando deixou seu filho em um carro sozinho. Havia todo tipo de malucos andando por aí nos dias de hoje. Qualquer coisa poderia ter acontecido. Ela insistiu que só queria entrar no shopping por 1 minuto, mas isso era uma mentira óbvia. Quase 1 hora havia passado entre quando a segurança me ligou e quando ela realmente apareceu. Era óbvio que ela havia estado ausente muito mais tempo que isso. Depois havia o fato de que ela nem estava no shopping. Eles me disseram que haviam feito vários anúncios pelo sistema de som do shopping. Se ela realmente estivesse no shopping, teria ouvido e viria correndo. Linda manteve sua mentira. Alegou que estava apenas no shopping pegando algumas coisas. As outras pessoas na sala de segurança olharam em volta constrangidas. Eu sabia o que estavam pensando. Eu estava pensando a mesma coisa. Linda estava obviamente mentindo para mim. E todos ali sabiam que ela provavelmente estava com outro homem. Quero dizer, olhem os fatos. Ela deixou seu filho em um carro sozinho. Disse que queria pegar algo rapidamente, mas desapareceu por 1 hora. Não havia respondido a nenhum dos anúncios que mencionavam ela e Eric pelo nome. Também não havia atendido nenhuma das minhas inúmeras ligações telefônicas, mas ainda mantinha a narrativa de que havia apenas feito um mandado rápido. Ainda assim, quando pedi para ela, não conseguia produzir um recibo ou os itens que supostamente havia ido comprar. Quando perguntei em qual loja ela havia ido, não conseguia me dar um nome. Disse que era uma das bancas do shopping e não lhe deram recibo, mas eu não estava satisfeito. Perguntei o que ela comprou e onde estava. Ela não conseguia responder isso. Eu havia ouvido o suficiente. Agradeci aos seguranças pela ajuda e troquei informações de contato. Queria ter certeza de que poderia entrar em contato com eles caso precisasse de uma cópia do relatório do incidente mais tarde. Saí do shopping com Ben e Eric e não dei outro olhar para Linda. Fomos direto para a casa do Ben. Não queria estar perto de Linda e de jeito nenhum ia deixar Eric sozinho com ela depois do que havia acontecido. Linda ligou quando percebeu que eu não estava voltando para casa e pediu para eu trazer Eric para que pudéssemos conversar. Disse a ela que não havia nada para conversar, a menos que ela estivesse preparada para me contar a verdade. Deixei ela saber que estava na casa do Ben e Eric dormiria lá comigo por pelo menos 1 noite. Poderíamos voltar pela manhã, mas por enquanto precisávamos ficar longe dela. Ela disse que eu estava exagerando e insistiu que não podia manter Eric longe dela. Me disse que poderia vir pessoalmente buscá-lo se tivesse que fazer isso. Até ameaçou envolver a polícia. Disse a ela para ir em frente, que eles adorariam ouvir sobre a negligência infantil que ela havia cometido mais cedo. Isso a fez se acalmar. Apenas perguntou se eu tinha certeza de que conseguiríamos conversar no dia seguinte. Disse que sim. Ainda não tenho certeza do que ela foi fazer, mas sei que vou chegar ao fundo disso. E se ela realmente fugiu para se encontrar com outro homem, vou fazer com que ela se arrependa. Ela colocou meu filho em perigo, e isso é algo que nunca vou levar na brincadeira. Atualização 1. Parece que não estava sozinho em suspeitar que ela estava se encontrando com um homem. Ela se recusou a admitir isso. Nos próximos dias, ela insistiu que eu trouxesse Eric para casa, e ficou cada vez mais agressiva. Em um ponto, ela disse que contaria à polícia que eu o havia sequestrado e que diria a eles que eu estava mentindo sobre o incidente do estacionamento. Isso me preocupou. Ela estava começando a soar louca o suficiente para fazer isso. E como homem, as autoridades não eram propensas a acreditar em mim sem evidência sólida. Sabia que podia contar com a segurança do shopping para apoiar minha versão da história, mas muita coisa poderia acontecer antes que eu tivesse chance de entrar em contato com eles. Um dos comentários mais populares que
recebi foi que eu deveria pedir as filmagens de segurança do estacionamento do shopping. Essa foi a primeira coisa que pensei também, e a ameaça dela me fez levar essa ideia mais a sério. Havia conversado com meu advogado e fizemos uma solicitação por escrito para as filmagens. No começo, eles me disseram que era contra a política, mas quando insistimos que isso era necessário para um processo, mudaram de ideia. Não estava preparado para o quão bravo as filmagens me deixariam. Havia clipes de múltiplas câmeras em horários diferentes. Primeiro, as filmagens mostraram ela dirigindo e estacionando o carro. Ela saiu do carro e foi embora deixando o Eric dentro. Fiquei furioso assistindo isso. As filmagens não estavam claras e eu não conseguia ver o rosto do Eric, mas podia ver sinais de seu movimento através da janela. Só podia imaginar o quão assustado e confuso ele estava vendo a pessoa em quem deveria confiar se afastar dele. Então veio a parte que selou tudo. Ela não caminhou para dentro do shopping. Em vez disso, ela pegou o telefone e caminhou para outra parte do estacionamento. Não conseguia dizer a distância exata porque as filmagens continuavam cortando entre diferentes câmeras, mas podia dizer que era bem longe. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ela foi para o outro lado do estacionamento. Então, ela caminhou até uma caminhonete com vidros fumês e entrou. Mas o carro não foi embora, apenas ficou lá parado. Havia cerca de 45 minutos de filmagem do carro parado. Era impossível distinguir qualquer coisa através dos vidros fumês, mas pelo leve movimento de balanço do carro, era bem óbvio o que estava acontecendo. Era um movimento leve na câmera, mas era inegável. Me senti enjoado. Estava assistindo as filmagens com Ben e ele apenas disse: "Jesus, linda." Disse que não era bom para mim assistir aquela parte e que eu deveria apenas pular para frente. Tive que concordar com ele. Me senti nauseado assistindo o carro balançar. Essa náusea foi substituída por raiva quando percebi o que isso significava. Ela havia levado meu filho para um estacionamento e o abandonado lá para se encontrar com um parceiro de caso para fazer sexo com algum cara no carro dele como uma... Era inacreditável. Não dormi naquela noite. Fiquei acordado repassando as filmagens e tomando notas de todos os horários importantes. Também anotei a placa do carro do cara. Pela manhã, dei tudo para meu advogado. Queria entrar com pedido de custódia imediatamente. Isso não era mais apenas sobre infidelidade. Isso era sobre colocar uma criança em perigo imprudentemente. Minha criança. Ela deixou minha criança em um estacionamento onde qualquer coisa poderia ter acontecido com ele apenas para ser no banco de trás do carro de algum cara. Era nojento. O aspecto da infidelidade também não podia ser ignorado. Assim que terminei de conversar com o advogado de família, comecei a procurar um advogado de divórcio. Desde o incidente, eu suspeitava que nosso casamento poderia chegar ao fim. Agora tinha certeza de que não havia volta. Não liguei para Linda e não atendi nenhuma das ligações dela. Meu advogado não perdeu tempo entrando com pedido de audiência de custódia de emergência, usando as filmagens como evidência. Também conseguimos declarações da equipe de segurança do shopping e Ben como testemunha. O tribunal se moveu rápido. Em menos de 72 horas, eu tinha custódia total temporária do Eric, até que uma audiência formal fosse conduzida. Não ouvi nada de Linda desde então. Não sei se ela ainda vai ligar e ameaçar, ou se o advogado dela a aconselhou a manter a cabeça no lugar. De qualquer forma, com Eric seguro sob minha proteção legal, posso começar a tomar as medidas necessárias para garantir que ele continue protegido. Atualização 2. Achei que minha última atualização foi selvagem, com eu descobrindo que minha esposa havia abandonado minha criança em um estacionamento para uma ação no banco de trás. Acontece que as coisas estavam apenas prestes a piorar. Primeiro, conseguimos descobrir quem era o cara com quem ela estava dormindo. Honestamente, não era importante. Ele era apenas um cara local, Jake, que trabalhava em um banco. Meu advogado me disse que não valia a pena envolvê-lo no processo se ele não sabia nada sobre ela deixar Eric no carro. Não fiquei feliz porque queria que ele pagasse também. Mas a pessoa mais importante para lidar era Linda. Ela estava pronta para se tornar um problema, considerando que ela apareceu na porta do Ben um dia gritando e berrando. Ela me acusou de inventar um caso para justificar roubar Eric dela. Ela soava insana. Dissemos a ela que estávamos prontos para ligar para a polícia se ela não fosse embora. Ela não se importou. Disse a ela que tínhamos evidência em vídeo do caso dela. Ela havia deixado seu filho sozinho no carro para ir encontrar Jake. Ela congelou por um momento. Então começou com as mentiras. Disse que só havia ido encontrar ele para conversar sobre uma oferta de emprego. Eu ri. Disse a ela que pensei que ela havia estado comprando na banca. Então perguntei que tipo de discussão acontece por 45 minutos em um carro trancado que está balançando. Ela não disse nada por um tempo. Apenas insistiu que Eric estava seguro no carro e que ela havia mantido os olhos no carro dela do outro carro o tempo todo. Certo. E foi por isso que ela não notou quando uma pequena multidão de pessoas o tirou do carro dela e o trouxe para dentro do shopping. Ele poderia ter
sido sequestrado e ela não teria notado nada. Deve ter sido uma discussão bem intensa que estavam tendo. Ela continuou insistindo que havia apenas ido encontrar Jake para uma discussão. Quando perguntei se ela estava disposta a testemunhar isso durante a audiência de custódia, ela ficou quieta. Disse que não havia necessidade de audiência de custódia ou divórcio e que poderíamos conversar sobre as coisas como adultos. Disse a ela que havia perdido a chance de discussão razoável desde que colocou meu filho em perigo. Ela eventualmente foi embora antes da polícia chegar. Reportamos tudo o que havia acontecido aos dois. Queria ter certeza de que estava registrado que ela havia vindo tentando levar Eric. O divórcio ainda está em andamento e honestamente não me importo como vai. Não estou poupando despesas tentando derrubá-la. Consegui o melhor advogado que posso pagar para garantir que tenha uma separação limpa para continuar minha vida. É só que a audiência de custódia era muito mais importante para mim. Foi um assunto bagunçado e emocional. Trouxe cada pedaço de evidência que tinha contra ela para provar que ela era uma mãe inadequada. O vídeo de vigilância, o relatório de incidente da segurança do shopping que provou que ela havia mentido sobre onde esteve e declarações de testemunhas. Também incluí o relatório policial de quando ela apareceu gritando na casa do Ben. Parecia estranho. Eu havia amado tanto essa mulher até pouco tempo atrás e agora estava fazendo o meu melhor para destruir sua reputação no tribunal. Foi brutal. Disse a mim mesmo que estava apenas fazendo o que era melhor para Eric, mas honestamente meio que gostei. Ela mereceu pelo que havia feito conosco. O que mais dói é o que isso fará ao Eric. Ganhei custódia total e ela conseguiu direitos de visitação supervisionada com a possibilidade de visitas não supervisionadas no futuro. Mas não parece uma vitória real porque Eric está confuso. Como você explica para uma criança de 4 anos por que mamãe e papai não estão morando juntos mais? E por que ele só pode vê-la algumas vezes por semana? Suas perguntas ficam mais difíceis de responder a cada semana, e ele está percebendo que algo está errado. Eu a odeio por expor meu filho ao perigo, mas a odeio ainda mais pela tristeza que ela causou a ele ao destruir nossa família. Mas não me arrependo da forma como lidei com as coisas. Diferente dela, Eric e sua segurança sempre serão minha prioridade número 1, e farei o que for preciso para mantê-lo seguro de qualquer um tentando machucá-lo, mesmo que seja sua própria mãe. Ben tem sido uma ajuda real para mim em tudo. Eric até começou a chamá-lo de tio Ben, e honestamente ele mereceu o título. Ele nos deu um lugar para ficar quando precisamos nos afastar de Linda e nunca reclamou nem uma vez. Quando nos mudamos para um apartamento novo, Ben nos ajudou a nos mudar e se certificou de continuar verificando de vez em quando. Alegou que era pelo Eric, mas eu sabia que estava apenas tentando facilitar as coisas para nós dois. Nunca subestime o quanto pode significar ter um bom apoio no seu canto. Linda ainda está em nossas vidas até certo ponto, mas estou fazendo o meu melhor para seguir em frente. No máximo, somos ambos pais do Eric. Esse é o único relacionamento que terei com ela. Farei o meu melhor para permanecer civilizado com ela, mas isso é o máximo que ela pode esperar de mim. Além disso, segui em frente dessa traição e sempre farei o meu melhor para impedi-la de prejudicar Eric de mais maneiras do que ela já fez.